Pastor Paulo Lopes será o pregador dessa manhã, um número muitas vezes maior dos que estão aqui, estão nos vendo agora pelas redes sociais. Você que está aqui no templo, queremos agradecer a sua compreensão. Algumas carteiras, algumas cadeiras estão marcadas. Nessas cadeiras que estão marcadas, as pessoas podem se assentar desde que estejam com as suas famílias. Se tem duas cadeiras, uma está marcada, se é um casal, pode ficar à vontade de se assentar. As famílias podem se sentar juntas. Nós estamos cumprindo o decreto aqui do Distrito Federal de distanciamento e você é muito bem-vindo. No próximo sábado, nos próximos cultos, faça a sua inscrição também e venha aqui. Agora é o melhor momento da semana, né, pastor Paulo? Existe uma encíclica do Papa que diz assim, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco. Então, esse é o momento em que nós vamos estudar a palavra de Deus. E o pregador dessa manhã é o pastor Paulo Lopes. Ele é o diretor-geral da Agência Humanitária Adventista, a ADRA. A ADRA ela atua no mundo todo e aqui em Brasília há um escritório regional que cuida de 8 países aqui da América do Sul e o pastor Paulo ele é o diretor-geral para 8 países da América do Sul. Você nunca pode confundir a ADRA com a ASA, que é a Ação Solidária Adventista, que é um departamento da igreja, e essa igreja aqui é muito forte nessa questão da ação solidária. Embora a ADRA também faça ações solidárias, é uma agência humanitária. O pastor Paulo Lopes, há 25 anos, trabalha com esta área. Ele já trabalhou na Rússia, na Índia, na África, no Brasil, acho que é uma década está aqui. Então, pastor Paulo, seja muito bem-vindo, que Deus o use poderosamente nesta manhã. E deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Quando eu vi aquela imagem da igreja sendo construída, eu lembrei, né? O pastor Paulo ele é um dos que ajudaram, colaboraram também. Ele fez um plano, a sua família, a minha família, todos nós, servidores da igreja, há 4 anos fizemos um plano e todos os anos nós ajudamos a construir uma igreja em algum local. E há 4 anos nós fizemos um plano para ajudar a igreja aqui de Águas Claras e agora estamos vendo essa igreja nascendo nova, crescendo, que Deus possa ser honrado por cada um de vocês também que estão colaborando. Obrigado, doutor Vanderlei. Bom dia, um feliz sábado. Bom dia para você que está em casa. Nós estamos vivendo este novo normal, que eu creio que de normal não tem nada, não é? Hoje, quando eu saí de casa, eu estava na portaria do condomínio para sair, tive que dar a meia volta com o carro, porque eu tinha esquecido a minha máscara. Depois de 2 anos, ou quase 2 anos, nesta pandemia, a gente ainda, pelo menos eu não me acostumei. Nós não fomos feitos para usar máscaras, não é? Para estar com o rosto tapado. Doutor Vanderlei, obrigado pela introdução, pela apresentação, mas eu vou te colocar num problema aqui, doutor Vanderlei. Doutor Vanderlei me disse que eu tinha 40 minutos para o sermão, e agora eu vejo ali que eu tenho 30. Como o doutor Vanderlei é um advogado, né, ele vai me defender, aí eu vou ficar com uns 40 minutos. Queridos, é uma alegria estar na igreja de Águas Claras, acho que é a segunda vez. Parece incrível, 11 anos em Brasília, é a segunda vez que eu prego nessa igreja. Pastor, tem que convidar mais, pastor. É uma brincadeira, obviamente vocês estão muito bem servidos aqui. Alguns colegas da divisão também são parte desta igreja. Eu venho de uma semana muito intensa, principalmente a semana anterior a essa que passou, nós estivemos em Belo Horizonte. Eu preguei 12 sermões em uma semana, para que vocês tenham uma ideia. Mas no sábado passado, sábado à tarde, foi meu último sermão, o 12º, numa linda cerimônia batismal no distrito onde eu preguei, numa piscina, no sítio, na casa de um ex-colega seu, aquele que foi lá para a Inglaterra, na casa do pai dele, Dr. Felipe, que foi advogado da UCOB, e nós tivemos 13 lindos batismos ali para a honra e glória de Deus. Queridos, esta pandemia tem mostrado o melhor e o pior do ser humano. Vocês concordam comigo? A gente ouve falar de corrupção com compra de vacinas, a gente ouve falar de vacinas que parece que são aplicadas, mas não são aplicadas, a gente ouve falar de pessoas que furam a fila da vacina, nós ouvimos falar de vacinas falsificadas, pessoas vendendo vacinas que não são vacina. Esse é o pior do ser humano. Eu, como foi mencionado, há 25 anos eu me considero um trabalhador humanitário, além de pastor. E eu estou acostumado às crises. Na ADRA, a gente trabalha com crises humanitárias. E nas crises humanitárias, a gente vê sempre o pior do ser humano. Mas também a gente vê o melhor do ser humano.
E a gente viu o melhor do ser humano também, tem visto durante esta pandemia. Nós, o ano passado, no momento mais difícil da crise, nós lançamos uma campanha Compartilhe Esperança. Pode ser que alguns de vocês que estão aqui participaram desta campanha, doaram para a ADRA através da live solidária que nós fizemos junto com a Novo Tempo. E realmente é o melhor que nós temos. E nós, como igreja, como remanescente de Deus, nós temos que estar do lado do melhor, do lado da solidariedade, do lado do serviço, do lado daqueles que atendem às necessidades das pessoas, principalmente dos mais pobres. E sabem, esta crise tem deixado uma marca muito grande na vida de muitas pessoas. E nós vamos ver que a situação social, econômica do nosso país e da nossa região e do mundo vai piorar muito nos próximos anos. Só para que vocês tenham uma ideia, desde que a pandemia começou, como ADRA, como agência humanitária da igreja, nós já atendemos, através dos nossos projetos e ações, cerca de 1 milhão de pessoas. Pessoas que foram direta ou indiretamente afetadas por esta pandemia. Amém? Por isso, Deus tem sido muito bom. Não nos tem faltado recursos. Neste quase 2 anos de pandemia, como ADRA aqui na América do Sul, nós mobilizamos mais de 100 milhões de reais em recursos financeiros para poder ajudar cerca de 1 milhão de pessoas. A ASA também, das nossas igrejas locais, elas se mobilizaram e elas têm feito um trabalho extraordinário em apoiar as pessoas que necessitam dentro da igreja e também na comunidade. Eu queria pedir aí ao Jorge, por favor, colocar um vídeo. Preste atenção, este vídeo é uma amostra, é um impacto do nosso trabalho na vida de uma pessoa. Mas preste atenção nas palavras desta mulher lá do Rio de Janeiro. E é a introdução já do nosso sermão, este vídeo. Terrível. Não tinha mais a quem pedir ajuda, auxílio. Não consegui entrar pelo seguro-desemprego. Não tinha mesmo a quem recorrer. Tentei de várias formas. Tive que vender alguns objetos pessoais por causa da minha filha, para dar leite a ela, mamar. Mas, em vão. Foram pouco dinheiro, pouca coisa, e acabava rápido. E eu estava entrando em desespero. Então, nesse desespero, eu pensei em suicídio. Falei, agora acabou. Na situação que eu estava, dentro de um buraco, eu não vi uma luz e, de repente, do nada apareceu. Eu nem sabia se era uma ONG, ou se era uma ajuda familiar, ou o que era. Eu não sabia. Não foi só o alimento. Eles alimentaram a minha alma, meu coração, eles alimentaram a minha esperança. Sabe, uma coisa que eu já não tinha mais. Eles alimentaram dentro de mim. Eles me ajudaram esse tempo todo, sem nem me falar sobre quem era eles, ou me perguntar o que eu fazia para viver, o que eu deixava de fazer, ou perguntar sobre o meu passado. Eles não me perguntaram nada. E não me falaram nada, não fizeram nem propaganda, nada, eu não sabia. Eu que tive a curiosidade de um dia, a gente estava descendo, eu perguntei para eles, afinal, de que igreja que vocês são? Queridos, nós não temos ideia de até onde o ser humano pode chegar no momento do desespero, da fome, da necessidade. É o caso desta mulher. Mas vocês ouviram as palavras dela, não é? Ela disse, eles não somente me deram alimento, eles encheram a minha alma, o meu coração, a minha esperança. E aí no final ela faz aquela pergunta, não é, que vocês ouviram aí, afinal, de que igreja vocês são? De que igreja vocês são? Que igreja nós somos? Eu queria perguntar para você, que igreja você é, Igreja de Águas Claras? Isso me faz lembrar uma história interessante. O pastor e sociólogo americano Tony Campolo, ele conta que numa das suas viagens ele chegou à ilha do Havaí, na capital, na cidade de Honolulu. E ele chegou às 3h30 da manhã. E ele tinha fome e ele saiu então para buscar algo para comer. E ele, sem saber, ele foi para um lado da cidade que não era um lado onde talvez um pastor deveria estar. Era a zona vermelha daquela cidade de Honolulu. E ele se aproxima de um bar e algumas prostitutas estavam saindo. Elas estavam terminando o seu dia ou a sua noite de trabalho.
E o pastor Tony Campolo, sempre muito atento às pessoas, ele ouve um diálogo interessante entre duas daquelas prostitutas. Uma prostituta diz para a outra assim: olha, você sabia que amanhã é o dia do meu aniversário? E a outra, então, de uma forma muito jocosa, ríspida, responde: o que eu tenho a ver com isto? Que amanhã é o dia do seu aniversário. Você espera alguma coisa? Você espera uma festa, um bolo? Quem você pensa que é? Então, aquela outra mulher ferida, magoada, disse: por que você me trata desta forma? Eu não estou pedindo uma festa de aniversário, eu só estou te dizendo que amanhã é o meu aniversário. E eu não espero nada, porque em toda a minha vida, eu nunca tive uma festa de aniversário. O pastor Tony Campolo ouviu aquele diálogo e ele foi tocado no seu coração. E ele teve uma ideia. Depois que aquelas prostitutas saíram, ele entrou no bar e conversou com o barman e disse assim: vamos organizar uma festa de aniversário surpresa para amanhã à noite. E eles organizaram uma festa, prepararam um lindo bolo, decoraram aquele bar, aquele lugar. Então, naquela noite, aquela prostituta chega e, para sua surpresa, o bar estava cheio e todos começaram a cantar: parabéns para você. E havia bolo. E ela não pôde conter a sua emoção e as suas lágrimas. Então, para a surpresa de todos e da surpresa daquele barman, o pastor Tony Campolo, que até então não tinha revelado a sua identidade, ele pede licença para fazer uma oração por aquela jovem prostituta e por todos os presentes. E ele ora. E ele faz uma linda oração naquela noite. E então, quando ele termina, o barman, surpreso, olha para ele e diz: por que você não me disse que era um pregador? Eu não sabia disto. Ele disse: afinal de contas, de que igreja você é? E olha a resposta do pastor Campolo. Ele disse: eu sou da igreja que organiza festas de aniversário para prostitutas às 3h30 da manhã. E o barman disse: não, você está brincando comigo, porque se existisse uma igreja assim, certamente eu seria membro dela. Queridos, que tipo de igreja somos nós? Aquilo que tocou o coração do pastor Campolo naquela manhã tem um nome. Eu coloquei o título do meu sermão hoje usando uma palavra em latim: compatire. Compatire. Guardem esta palavra e abram a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. E antes de ler, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Espírito Santo, tu que inspiraste essas palavras, fala ao nosso coração, à nossa mente e transforma-nos pelo poder vivificante da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você o verso 33 de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, 33. Na minha Bíblia eu leio assim: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Esta palavra compatire é uma palavra latina, e quando você estuda a origem desta palavra, ela tem uma origem interessante. A palavra patire significa sofrer, e a palavra de compatire significa com. Ou seja, compatire significa sofrer com a outra pessoa. Foi isso que aconteceu com o pastor Campolo. Ele se colocou no lugar daquela pessoa, daquela prostituta, porque compatire quer dizer colocar-se dentro do sapato do outro. Não é um sentimento, não é uma emoção, é você sentir a dor da outra pessoa. Uma característica importante de compatire, que em português nós traduzimos como compaixão. Ela não é uma piedade, não é passivo, não é algo negativo. É uma característica onde leva você sempre a fazer algo a respeito do sofrimento da outra pessoa, fazer algo para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento. No grego, a palavra compatire tem um outro significado. Ela
No grego diz que quando você tem esse sentimento de compatire, os seus intestinos se movem dentro de você. E é interessante que quando você estuda um pouco sobre os judeus dizem que os intestinos, eles acreditam que o intestino ou os intestinos é o lugar de algumas emoções como o amor e a compaixão. Não quer dizer que você sente pena da outra pessoa. Compatire quer dizer que você vai mais além do que simplesmente reconhecer que alguém está sofrendo. Ele leva você a olhar mais além do que o exterior da outra pessoa, daquela pessoa que talvez está caída no caminho por alguma razão, ou aquela pessoa que bate à sua porta para pedir algo. Compatire te leva a olhar para dentro da pessoa, te leva a identificar-se com a necessidade daquela pessoa. Compatire foi o que Jesus sentiu quando ele deixou a glória do céu e ele veio aqui na terra como aquele que não veio para ser servido, nas palavras de Mateus e Marcos, mas como aquele que veio para servir e para fazer o quê? Para dar a sua vida em resgate de muitos. E entre estes estamos nós. Literalmente, Jesus colocou-se dentro dos nossos sapatos. Jesus sentiu a dor de estar separado de Deus. Jesus sentiu compatire. É interessante quando você estuda os evangelhos, eu vou só citar aqui, talvez passar rapidamente. Se você abrir no livro de Mateus, no capítulo 15, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Temos que lutar contra o relógio aqui, Dr. Vanderlei. Mateus capítulo 15, versículo 32. Essa é uma história bastante conhecida. Foi a segunda multiplicação dos pães e peixes. E aí diz aí no versículo 32, disse assim, Jesus, ele disse aos discípulos, tenho compaixão desta gente. Sinto compatire. Jesus se colocou no lugar daquelas pessoas. Ele se identificou com as suas necessidades. Se você avançar um pouquinho, em Mateus capítulo 20, versículo 34, diz assim, condoído, Jesus tocou-lhes os olhos. Está falando daqueles cegos de Jericó que Jesus curou. Outra versão diz assim, então Jesus, movido de íntima compaixão, compatire, movido de íntima compaixão. Jesus cura, toca os olhos daqueles cegos. Se você for para Marcos, no capítulo 1, versículo 40 e 41, você vê outro exemplo de compatire, de compaixão. Marcos 1, 40 e 41. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse, quero, fica limpo. Profundamente compadecido. Marcos 6,34, quando Jesus chega, naquele dia cansado, ele estava cansado, ele queria descansar, ele vê aquela grande multidão e ele diz o quê? Você vai ver lá Marcos 6,34, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Outra vez esse sentimento de compatire, de sofrer com a outra pessoa, de identificar-se com a necessidade do outro. E finalmente, Lucas 7,13, quando Jesus vai àquela pequena vila de Naim e aquela viúva que havia perdido o seu único filho, estava saindo da cidade para sepultar o seu filho. Jesus chega, os dois grupos se encontram e quando você lê ali em Lucas 7,13, vendo-a, quando Jesus olha para aquela mulher, ele vê as lágrimas no rosto daquela mulher. Jesus vê o sofrimento, a dor daquela mãe viúva que havia perdido o seu filho. Jesus se identifica com as lágrimas. Jesus se identifica com a dor. E a Bíblia diz, compadeceu-se dela. E Jesus ressuscita o seu filho. Você notou que em todas estes exemplos de compatire, de compaixão na vida de Jesus, não foi um sentimento, não foi uma emoção. Jesus agiu. É lógico que Jesus ele se sentiu condoído, ele se compadeceu, ele teve pena, ele se solidarizou, mas ele se colocou acima de tudo dentro do sapato dessas pessoas. E ele fez o quê? Ele agiu. Queridos irmãos da Igreja de Águas Claras, não basta sentir pena das pessoas, do sofrimento das pessoas. Não basta orar por aqueles que sofrem. Orar é importante, mas orar não é
suficiente. João disse: se você ver o seu irmão passando necessidade e você não o ajudar, o amor de Deus não está em você. Compartilhe, nos leva sempre a agir. E quais são os resultados, então, da compaixão? Compartilhe não é um sentimento, como eu disse, ele vai produzir ação. A compaixão de Jesus por 2 homens cegos trouxe de volta a visão deles. A compaixão de Jesus por uma grande multidão, que eram como ovelhas sem pastor, trouxe cura para os seus doentes, alimento para os seus corpos e bálsamo para a sua alma. A compaixão de Jesus por um leproso trouxe um toque de cura imediata. A compaixão de Jesus por uma viúva enlutada pela perda do seu filho trouxe a vida de volta àquele rapaz e devolveu o sorriso no rosto daquela mulher. Compaixão, compartilhe, uma compaixão sem limites, sem preconceitos, sem perguntas. Campolo não se importava se eram 2 prostitutas que estavam conversando e se era a prostituta que fazia aniversário. Ele não fez perguntas, ele não teve preconceitos. Este tipo de compaixão é que deu alimento, ressuscitou os mortos, restaurou vidas, curou os doentes e ofereceu pastoreio para aqueles que eram como ovelhas sem pastor. Sim, queridos da Igreja de Águas Claras, Jesus demonstrou compaixão sem limites. E a minha pergunta para você nesta manhã é a seguinte: e você? E eu? E nós? Que tipo de igreja somos nós? É a pergunta da mensagem desta manhã. Jesus, sem dúvidas, é o nosso grande modelo. Nós somos chamados a ser como Jesus, a sentir compaixão por aqueles que sofrem, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. As 3 coisas. Muitas vezes nós temos a tendência de achar que somente dando alimento espiritual nós resolvemos todos os problemas das pessoas, mas não é assim. E Jesus deixa muito claro no seu ministério de serviço e de salvação. Uma pessoa nunca vai estar disposta a ouvir aquilo que você tem a dizer, enquanto ela não estiver convencida do quanto você se importa com ela e com as suas necessidades reais. Nunca se esqueça disso. Mais do que nunca, queridos, no século XXI, no ano de 2021, no meio de uma pandemia sem precedentes, o mundo precisa de compartilhe, de compaixão, de uma igreja que se diz igreja remanescente. No mundo aí existem pessoas sem esperança, sem fé, sem conhecimento da palavra de Deus, pessoas sem salvação, mas também existem pessoas sem alimento, sem roupa, sem abrigo, pessoas abusadas, rejeitadas, discriminadas, caídas no caminho como aquele homem da história que nós estamos considerando nesta manhã. Mas, acima de tudo, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Como você responderá à mensagem de Deus nesta manhã? Compartilhe, diz o Senhor, Igreja de Águas Claras, compaixão sem limites para cumprir a nossa missão. Alguns anos atrás, um sobrevivente de um campo de concentração nazista, ele descreveu a sua amargura da seguinte forma: ele deixou escrito numa parede o seguinte: eu quero fazer um brinde a um mundo que não se importava, aqueles que tinham olhos, mas não queriam ver, aqueles que tinham ouvidos, mas não queriam ouvir, aqueles que tinham vozes, mas não quiseram falar. Será que nós, como igreja remanescente de Deus, estamos fechando a nossa boca, os nossos olhos e os nossos ouvidos para não ver e para não ouvir e para não defender aqueles que precisam de defesa? Esta é a pergunta de Deus para a minha igreja de Águas Claras nesta manhã. Poderíamos resumir o desabafo deste sobrevivente do campo de concentração da seguinte forma: ele poderia ter escrito um brinde a um mundo que não teve compartilhe, um mundo que não teve compaixão. Voltem para o livro de Lucas, no capítulo 10. Essa é uma história extraordinária. É uma das histórias mais conhecidas, mais pregadas, mais escritas, mais amadas
da Bíblia. Agora, eu e você podemos passar por esta história e dizer, bom, esta é uma boa história. Ela deixa muitas lições morais, mas é uma história que está lá no passado, nos tempos de Jesus. Essa é uma atitude, mas você pode ter uma atitude diferente. Você pode trazer esta história para hoje, século 21, Brasília, Igreja de Águas Claras, e perguntar o que Jesus me ensina através desta história hoje, aqui em Águas Claras. Queridos, a grande verdade é que nós vivemos em dias onde o espírito do bom samaritano é muito necessário. E se existe um lugar onde esse espírito tem que se manifestar de uma forma bem nítida, é na vida daqueles que se consideram remanescentes de Deus. Essa história, ela acontece naquela estrada que leva de Jerusalém a Jericó. Alguns anos atrás eu passei por esta estrada, ou ao menos ao lado. Hoje é uma estrada pavimentada, mas você pode ver, olhando para o lado direito, você vê a cidade de Jericó e você vê este caminho que leva até Jerusalém. E é interessante que estamos falando de 30 quilômetros, mais ou menos, a distância entre essas duas cidades. E existe uma planície, existe uma campina na região de Jericó. E hoje a história das crianças foi sobre o cerco, não é, de Jericó nos tempos de Josué. Mas é interessante que Jesus conta essa história nos dias dele, mas aquela estrada ela era muito conhecida antes, era um lugar estratégico. Se você ler depois lá em Samuel 15:16, você vai ver que quando o rei Absalão, filho de Davi, ele se revolta contra o pai e ele se declara rei, Davi e os seus soldados, eles fogem da cidade de Jerusalém usando esta mesma estrada de Jerusalém para Jericó. Depois, se você avança um pouquinho mais, em 2 Reis 25, você vai ver que quando os caldeus eles cercam a cidade de Jerusalém, o rei Zedequias, isso aconteceu no ano 586, o rei Zedequias ele foge de Jerusalém justamente usando esta cidade. E ele é alcançado pelos caldeus na campina ou nas campinas de Jericó. Os seus filhos são mortos e os olhos de Zedequias são vazados. Vocês conhecem a história. Essa mesma estrada, o historiador Flávio Joséfo, ele conta também que no ano 69, quando os romanos cercaram a cidade de Jerusalém e a destruíram no ano seguinte, a 10ª legião romana, ela chegou a Jerusalém através desta estrada. Ela usou este mesmo caminho para chegar à cidade de Jerusalém. E nos dias de Jesus, Jesus estava acostumado a caminhar por este caminho, por esta mesma estrada. Quando ele cura o cego de Bartimeu, possivelmente Bartimeu estava no início deste caminho que levava de Jericó a Jerusalém. Jesus conhecia este lugar. Era uma estrada perigosa. Era conhecida como a estrada do sangue, porque ali as pessoas eram atacadas e sangravam muitas vezes até morrer. Mas existe algo interessante nesta história do bom samaritano. É uma história subversiva. Sabe por que ela é uma história subversiva? Porque se você observar bem a história de Jesus, aqueles candidatos a serem heróis, eles se transformam em vilões da história. E o vilão se transforma no herói. Uma história subversiva. O menos provável, o inimigo faz o improvável, faz aquele que os candidatos a heróis não fizeram. Vocês conhecem a história dos samaritanos, eles eram odiados pelos judeus. Na verdade, esta história de bom samaritano, ou esta terminologia usada por Jesus, ou nós usamos como bom samaritano, não combinava para os judeus. A grande maioria dos judeus dizia assim, não, o bom samaritano, essas duas palavras não combinam, porque não pode existir um samaritano que seja bom. Uma história subversiva. Sabe, queridos, todas as vezes que nós, como igreja ou como indivíduos, falhamos em cumprir aquilo que nós devemos cumprir como igreja, Deus vai usar o menos provável, talvez os vilões, para fazer aquilo que nós deixamos de fazer. O ódio era tão grande que vocês vão ver lá em João 8:48, não vamos ler, é só uma referência,
quando os judeus, os líderes judeus, eles começaram a contestar a Jesus, para ofender a Jesus, eles disseram que Jesus era um samaritano. Era uma das piores ofensas nos dias de Jesus. E depois, em seguida, eles dizem, você é um endemoniado. Então, ofender alguém era chamar de samaritano. Era dizer que você é como um samaritano, você é como um endemoniado. Interessante que nessa história, a Bíblia diz que aquele sacerdote e aquele levita, eles desciam de Jerusalém para Jericó. Eles não subiam, eles desciam. E é interessante quando você estuda por quê, não é? Você vai ver que a cidade de Jericó era uma cidade onde, por exemplo, o rei Herodes ele construiu um palácio de verão. Jerusalém, eu estive em Jerusalém há alguns anos atrás. É uma cidade fria, eu passei muito frio em Jerusalém. Mas a cidade de Jericó, quando você desce, ela está a 200 metros abaixo do nível do mar, perto do Mar Morto. Era uma região de muito sol, de muito calor. Havia tanto, o Talmud comenta que havia tantos sacerdotes em Jericó como havia em Jerusalém nos dias de Jesus. Então, possivelmente, o sacerdote e o levita eles estavam vindo do serviço do templo para a casa deles, onde eles moravam em Jericó. E eles simplesmente ignoram a necessidade daquele homem que estava caindo. Eu não estou detalhando a história porque vocês conhecem a história, mas eles passam de largo, diz Jesus. Queridos, o sacerdote e o levita, eles representam a religião do conhecimento vazio, que não tem nenhum valor quando cegam as pessoas diante das gritantes necessidades do ser humano. É a religião do conhecimento. E é bom ter conhecimento. Mas sabe, queridos, quando a nossa religião se limita somente ao nosso conhecimento teológico, doutrinário, profético, não tem valor. A menos que o nosso conhecimento, aquilo que você tenha na sua cabeça, desça até o seu coração. E do seu coração até as suas mãos e os seus pés, para que você sinta compaixão pelas pessoas. De dentro da igreja e de fora da igreja. A sua religião não tem valor. Charles Spurgeon, o grande pregador, ele comenta o seguinte sobre a atitude do sacerdote e do levita. Ele diz assim, concluo que se ele estava indo para casa em Jericó, falando do sacerdote, cumprido os seus compromissos de um mês no templo, era o turno dele, ele passava um mês servindo no templo, depois vinha outro e ele descia para Jericó, ele estava com pressa, ele queria chegar em casa. Concluo que ele estava indo para casa em Jericó, depois de ter cumprido seus compromissos de um mês no templo, onde tinha estado familiarizado com a adoração do Altíssimo, tão perto de Deus quanto um homem podia estar, servindo em meio a sacrifícios e salmos sagrados e orações solenes. E ainda assim, não tinha aprendido a fazer ele mesmo um sacrifício verdadeiro. Ele tinha ouvido aquelas palavras proféticas que dizem misericórdia quero e não sacrifícios, mas ele estava completamente esquecido de tal ensinamento. Ele havia lido muitas vezes aquela lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas ele não tinha nenhum interesse por isso. O levita não tinha estado tão empenhado no santuário como o sacerdote, mas ele tinha tomado sua parte no trabalho santo. E mesmo assim, demonstrou ter um coração insensível. E você, igreja de Águas Claras, que se diz remanescente, não é suficiente estar aqui na igreja, ouvir sermões atrás de sermões. Não é suficiente. Ao analisarmos essas atitudes dos candidatos a heróis, mas que se tornaram vilões, concluímos que talvez quem mais precisava de ajuda nesta parábola não era o homem que estava caído à beira do caminho, mas aqueles que viviam uma religião de aparência e de rituais. Eles eram os que precisavam de mais ajuda. Que tipo de religião você vive, meu irmão? A que igreja você pertence? É a pergunta desta manhã. E olha o que Ellen White diz, sem compatire, sem compaixão,
sem colocar-se no sapato do outro, sem sentir a dor do outro e sem fazer algo a respeito. Olha o que ela diz: se negligenciamos a causa dos necessitados e desafortunados que nos vêm ao conhecimento, não importam quem sejam eles, não temos a garantia de vida eterna, pois não estamos correspondendo aos deveres que Deus sobre nós impõe. Testemunhos, volume 3, página 524, na versão em inglês. A atitude daqueles dois religiosos me faz lembrar um poema escrito por uma mulher chamada Margaret Stangster. Ela escreveu o seguinte, preste atenção, olha que lindo. Ela disse assim: não são as coisas que você faz, são as coisas que você deixa de fazer que lhe dão um pouco de dor na hora do pôr do sol. A palavra terna esquecida, a carta que você não escreveu, as flores que você não enviou, te assombram durante a noite. A pedra que você poderia ter levantado do caminho de um irmão. O conselho do coração que você se apressou demais para dizer. O toque amoroso de uma mão. O tom gentil da vitória que nos seus próprios problemas você não teve tempo ou nem sequer pensou. Pois a vida, meus queridos, é curta demais e a tristeza é grande demais para sofrer nossa lenta compaixão, que tarda e tarda demais. E eu quero terminar esta mensagem nos 2 minutos que me faltam. Esse é um dever de casa para você. Eu quero que hoje à tarde você leia com bastante cuidado esta parábola. Mas você vai encontrar algo muito interessante no final. Compatire. 7 atitudes do vilão que se tornou o herói da história, do candidato a vilão que se tornou o herói da história. Ao contrário do sacerdote e do levita, o bom samaritano, ele parou e olhou. O que isso quer dizer? Prioridade. Tire o foco de você mesmo e coloque o foco no outro, no seu próximo, naquele que precisa de você. É aí que deve estar a sua prioridade. O samaritano parou e olhou. Pare mais. Nós vivemos num mundo muito agitado, de muita pressa. Pare mais, observe mais, olhe mais ao seu redor. Olhe para as pessoas com os olhos de compaixão de Jesus. Segunda coisa, ele se aproximou. O sacerdote e o levita passaram de largo, mas o bom samaritano, ele aproximou-se. Isso quer dizer, seja altruísta, esteja disponível, não tenha preconceitos em relação às outras pessoas. Campolo não estava preocupado se a festa era para uma prostituta. Ele não estava ali para julgar o comportamento daquela mulher. Ele sentiu compaixão. E ele foi movido a fazer algo a respeito. Aproxime-se das pessoas, não importa quem ela seja, esteja disponível, seja altruísta, não tenha preconceitos. Uma terceira coisa o samaritano fez, muito lindo, ele inclinou-se. Por que eu sei que ele inclinou-se? Porque aquele homem estava caído e ele teve que inclinar-se para curar as feridas. Nós precisamos, queridos, inclinar mais. Isso quer dizer humildade. Descer ao nível do outro ser humano, deixar o nosso orgulho, a nossa arrogância e descer ao nível da outra pessoa. Isto ele fez. Quarta coisa que o samaritano fez, ele cuidou. Ele cuidou daquele homem. Isso significa dar dignidade às pessoas. Compatire exige que você suje as suas mãos, que você faça algo, que você coloque a mão na massa. E eu pergunto para você, o que é mais fácil? É ter compaixão com quem está longe ou com quem está próximo? Com de longe você pode assinar um cheque, enviar um Pix para a Adra ou doar uma cesta básica para a ASA, mas são para aqueles que estão longe. Mas com o próximo é diferente. Você não manda um Pix, você não faz uma transferência, você não entrega uma cesta básica, você tem que ir até ele, você tem que cuidar, colocar-se, dentro dos sapatos dele, você tem que sentir a dor dele e você tem que fazer algo a respeito. Quinta coisa que o samaritano fez, ele o levantou.
Isso significa restauração. As pessoas, queridos, precisam mais do que o nosso assistencialismo de entregar uma cesta básica ou doar uma roupa que está lá velha no seu guarda-roupa ou um sapato muitas vezes furado. Eles precisam muito mais do que isto. As pessoas precisam ser restauradas. O samaritano o levantou. Sexta coisa, ele pagou a conta. Ele pagou a conta. Talvez uma das coisas mais difíceis do ser humano do século XXI é colocar a mão bem fundo lá no bolso e pagar a conta. Isso significa generosidade. E, finalmente, ele foi ao extremo da compaixão, compatire sem limites, porque a última coisa que ele fez, ele voltou. Ele voltou. Não foi uma ajuda pontual. Ele voltou para pagar o resto da conta, para saber se aquela pessoa ainda precisava da sua ajuda. Talvez, queridos, uma das coisas, ou duas das coisas mais preciosas para o ser humano do século XX são o tempo e o dinheiro. E o samaritano, ele entregou as duas coisas. Ele entregou as duas coisas. A verdadeira compaixão, compatire, motivada pelo amor verdadeiro, custa caro. Vai custar o seu tempo, vai custar o seu dinheiro, talvez aquilo que você tenha de mais precioso. Vai custar o seu tempo, o seu dinheiro e as suas prioridades. E eu termino com esta história, um jovem na cidade de Chicago. Seu nome Josh, um empresário bem-sucedido. Ele estava indo um pouco rápido demais no seu Jaguar elegante, preto, que ele havia comprado havia algumas semanas. Ele dirigia pelas ruas de um bairro de Chicago. E ele estava observando atentamente as crianças que saíam do meio dos carros que estavam estacionados, e ele diminuiu então a velocidade, e ele pensou ter visto algo. Quando o seu carro passou naquele lugar, nenhuma criança se atreveu a sair. Mas um tijolo foi atirado, pá, na lateral do seu lindo Jaguar brilhante, 12 cilindros. Aquele jovem empresário freia abruptamente o carro e volta para o local onde o tijolo havia sido jogado. Ele sai do carro, agarra o garoto que havia atirado aquele tijolo, o aperta contra um carro que estava estacionado e ele grita: "Quem é você, garoto? O que você pensa que está fazendo?" E ele então, com raiva, com ira, ele continua atacando aquela criança. "Você não vê que este é o meu novo Jaguar? Eu comprei apenas há alguns dias. Sabe, esse tijolo que você jogou vai te custar muito caro. Por que você fez isso?" E aquele garoto, então, com lágrimas nos olhos, disse: "Por favor, Senhor, por favor, me desculpe. Eu não sabia mais o que fazer. Eu estava desesperado. Ninguém parava quando eu gritava por socorro. Minha última alternativa foi jogar esse tijolo quando você passava." E ele, então, com lágrimas nos olhos, apontava em volta de um carro que estava estacionado. E ele diz: "Este é meu irmão, Senhor. Ele caiu da sua cadeira de rodas, e ele é muito pesado. Eu não consigo levantá-lo." Então o garoto suplicou: "Será que o senhor poderia me ajudar a socorrer o meu irmão? Colocá-lo de volta em sua cadeira de rodas? Ele está ferido, está sangrando, e ele é pesado demais para mim." Movido para além das palavras, o jovem empreendedor de sucesso, ele engole então aquele caroço que nessas horas fica na nossa garganta. Esforçando-se, ele levanta o jovem de volta para a cadeira de rodas. Ele tira o seu lenço, limpa os arranhões, as feridas, o sangue, os cortes. E ele verifica que tudo estava bem. E então ele verifica se o irmão precisava de mais alguma coisa.
E a história termina, e esta é uma história verdadeira, dizendo que Josh, ele teve uma longa caminhada de volta para o seu lindo Jaguar elegante, preto e brilhante, de 12 cilindros. Uma longa e lenta caminhada. E sabe, aquele jovem Josh nunca consertou aquela porta lateral do seu Jaguar. Ele manteve o amassado para lembrá-lo de não passar pela vida tão rápido que alguém tenha que jogar um tijolo nele para chamar a sua atenção. Queridos, nossa vida é uma jornada, como aquela entre Jerusalém e Jericó. No caminho da nossa vida, desta vida, existem bandidos, sacerdotes, levitas e samaritanos. Mas existem também homens e mulheres caídos à beira do caminho, gritando por socorro, esperando por compatire, compaixão sem limites. Passar de largo, Igreja de Águas Claras, é sempre uma alternativa. E talvez a mais fácil. Mas eu gostaria de, ao finalizar a mensagem desta manhã, propor a você as palavras de Jesus, referindo-se àquele que teve compaixão. E em resposta ao intérprete da lei, Jesus disse: vá e faça o mesmo. Que Deus te abençoe. É o meu desejo e a minha oração nesta manhã. E eu quero convidar então para ouvirmos mais uma música antes de orarmos. Não nos perderemos, só
Cristo é meu tesouro, tenho morrer. Vamos ficar de pé para terminarmos com uma oração. Obrigado, Senhor Deus, por este tesouro, o mais importante da nossa vida. Obrigado também pela Tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a termos mais compaixão pelas pessoas, pelas almas, a olhar para as pessoas com os olhos de compaixão de Jesus. Obrigado pelas lições preciosas que aprendemos deste vilão, candidato a vilão que se tornou herói. Não é fácil, Senhor, despir-nos do nosso egoísmo, da nossa arrogância, dos nossos interesses próprios, para cuidar do outro. Mas é isso que o Senhor espera de nós. Abençoa esta igreja, que todos os esforços evangelísticos, de dar estudos bíblicos, de ensinar, sejam temperados com a compaixão. Em nome de Jesus oramos. Amém.